It's not a game, it's a rich thing. Olá, queridos colecionadores, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não trago um episódio do Meu Sonho Essa Planta, programa dedicado para destacar espécies, híbridos na ocasião. E hoje a gente vai falar de espécie, uma espécie bastante interessante aí, que faz parte deste grupo, principalmente panamenho, dos Darks Velveties, ou darks aveludados. Bom lembrar que a palavra dark, ela representa dois sentidos: escuros, negros, pretos e também obscuros, aquela coisa meio que secreta, algo que não é muito claro, obscurecência. E essa ideia condiz com o sentimento que boa parte dos colecionadores dos darks e velvets, anthuriums, eles realmente se identificam. A gente está falando de Anthurium papillilaminum, a gente pode citar também o cunayalense. Um grupo de híbridos tem trazido essas características e na ocasião a gente está falando então do Anthurium dresleri. Anthurium dresleri é uma espécie aí descrita em 1978 por Thomas Croat. É um panamenho originalmente das áreas que circundam o rio Guanche, na região de Colón, Panamá. Diferente do Anthurium papillilaminum, que possivelmente é o principal representante dessa linha, desse grupo dark e aveludado, o Anthurium dresleri ele oferece aí uma variação, uma variedade um pouco menor, ecótipos e morfotipos aí um pouco mais reduzidos. A gente tem aí em cultivo umas 4, 5 variações. Esse aqui, muito provavelmente, tem mais afinidade com o ecótipo Rio Guanche, que o pessoal aí informalmente trata como Rio Guanche. Ele também é mais um dos carinhas que alguns pesquisadores deram apelidos, terminações no nome para caracterizar morfotipo, ecótipo, para caracterizar também geolocalizações, possivelmente, e que na verdade não consta em base de dados oficiais de descrição de espécie. Independentemente das nomenclaturas, o Anthurium dresleri, pelo menos boa parte aí das variedades que eu vi circular e vejo circular no Brasil, eles correspondem aí afinidades entre duas aí, o Rio Guanche então, e a gente tem também um morfotipo muito semelhante ao que a gente encontra na NSA Tropicals, da ENID, lá na Flórida. Essas são as duas variações que eu considero mais próximas às variações, aos indivíduos que eu vi se esparramar e que tem se esparramado entre os colecionadores brasileiros, tá? Eu tenho aqui na minha coleção umas 2 ou 3 variedades do Anthurium dresleri. O Rio Guanche, ele tem uma característica em geral de ter uma tonalidade mais azulada. É um verde azulado, por vezes acinzentado, bastante escuro. Por causa de luminosidade aqui bastante intensa, ele fica com uma cor um pouquinho mais clara. Essa variação tem uma lâmina foliar mais espessa, inclusive, isso subentende aí uma possível resistência maior à amplitude térmica, a momentos de baixa umidade, como está ocorrendo agora em São Paulo, de 26% a 30% apenas. E tem uma outra variação que eu considero a mais próxima, aí, com mais afinidade ao que tem na NSA Tropicals, cuja lâmina foliar é mais sensível, é mais fina e sim, sofre mais aí com as intempéries climáticas, principalmente aqui em São Paulo, muito seco, amplitude térmica muito alta. Eu tô com um indivíduo aqui, vou mostrar, ele tá feioso. Eu tirei da estufa úmida justamente para não ter problema de fungo na infrutescência, que tá vindo devagarzinho aqui, e quando eu tiro assim, para que eu valorize a infrutescência, olha o estado das folhas, tá?
Tá certo que o Tango, em uma ocorrência aí que ele estava doente, com dor de estômago, ele acabou mordendo aqui. Mas olha só, eu estou fazendo um esforço aqui grande, então, não para preservar a estética propriamente dessa variação com mais afinidade ao NSA Tropicals, mas para sustentar aqui a inflorescência num clima onde não pegue muita umidade. Inflorescência em caixas de umidade é uma situação mais problemática, porque mofa. A inflorescência a partir da antese masculina, fase masculina, de pólen, liberação de pólen, costuma mofar, tá? Então eu tiro aqui, o cultivo aqui está orientado para a produção dos frutos e a parte da beleza em si eu meio que desencanei por enquanto. Em termos de raízes, a gente vai ver aqui que tá bacana. Embora esta variedade esteja bem feiosa, talvez aí perto dos lobos vocês consigam reparar certa diferença estrutural, tá? A lâmina foliar em expansão desse cara, embora este seja muito bonita, é consideravelmente mais bonita na minha visão nesta variação aqui com afinidades, a variação da NSA Tropicals, tá? Então, neste ponto do episódio, quando o assunto é a espécie Anthurium dresleri e você tem este indivíduo por aí, devido a estas variedades ofertadas aí, que inclusive impactam nas formas, folhinha mais fina, folhinha mais grossa, esse cara aqui é mais sensível à amplitude térmica e à baixa umidade, ok? E esse cara aqui tende a ser mais resistente à mesma amplitude térmica e à mesma baixa umidade. Antes de resguardar de novo este carinha, vamos falar um pouco da infrutescência. Tá há meses aqui, estava num desenvolvimento muito bom, deu uma bela refreada nos últimos tempos por causa de clima. Todas as infrutescências, elas estão aí desenvolvendo seus frutos mais lentamente. Eu espero realmente que não aborte. Começo a ver aqui umas perdas e vamos ver se alguma coisa realmente desenvolva aqui, tá? Seria o meu primeiro híbrido, meu primeiro teste híbrido com o Anthurium dresleri matriz e, consequentemente, caso o híbrido progrida, a nomenclatura dresleri vai na frente do X. Vai ser dresleri X fulaninho. Voltando aqui para o indivíduo bem apresentável, a gente então tem uma lâmina foliar em expansão que traz aqui uma das belezas de contemplação a serem contempladas quando assuntos são os darks, né? Aveludados. As lâminas foliares garantem, na maioria dos casos, uma contemplação muito interessante. Essa tonalidade vai se transformando, o que é brilhante aqui vai ficando fosco e velutino, e junto com essa bela lâmina foliar em expansão, eu tenho aqui um pedúnculo com uma inflorescência segunda deste indivíduo. Alguém no grupo Anthurium Brasil, vou deixar o link na descrição para quem quiser participar, me perguntou se esse indivíduo aqui era um jovem ainda. Eu disse assim, é um jovem adulto. Por quê? As últimas lâminas foliares começaram a sair do catáfilo e do prófilo. Antes não era assim. Antes a nova lâmina foliar saía da base aqui do pecíolo anterior, tá? E segunda inflorescência, ou seja, a parte reprodutiva da planta já está ativa e sim fértil, com as anteses aqui ocorrendo. Um detalhe interessante dessa espécie, do Carla Black, para quem muito provavelmente valoriza flores de Anthurium, das cores infinitas aí do Andreanum, dos cultivares de Andreanum, as inflorescências da maioria das espécies que eu trago aqui não são atraentes, mas para quem está acostumado a este contexto de paquerar a folhagem e acostumado com inflorescências mais minimalistas e simples, por assim dizer, do Anthurium dresleri é bonito. A espata sai branca, é bem interessante. E dando as devidas atenções ao cultivo dessa espécie, é um dos panamenhos, é um dos integrantes do grupo Dark e Aveludado mais interessante. É um grupo pequeno, para falar a verdade. A grande parte dos integrantes do grupo Dark
são variedades do Anthurium papillilaminum e novos híbridos aí que têm surgido e que, no meu ponto de vista, são muito interessantes. Falando em híbrido, então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas referências de híbridos cuja matriz é o Anthurium dressleri, tá? Alguém no grupo também já me perguntou se quando a matriz é o dressleri, por exemplo, e o pai é Crystallinum, ou vice-versa, matriz Crystallinum e pai dressleri, se vai fazer alguma diferença. Pelas variedades híbridas que eu vi nos Estados Unidos, inclusive em testes dessas ocorrências, dressleri X Crystallinum ou inverso, por exemplo, a gente não nota expressiva diferença. O que é mais interessante, independentemente se o pai é um ou outro ou vice-versa, é que quando a gente mistura duas espécies distintas ou relativamente iguais até, a abrangência genética, no sentido das formas que poderão entregar, é maior. Então, raramente, este indivíduo meu aqui, com o Ace of Spades, por exemplo, vai entregar uma geração F2 aí de semente parecido com este primeiro cara aqui, que é exatamente isso, o Anthurium dressleri X Ace of Spades, tá? Então este carinha aqui, todos que eu vou mostrar na sequência são probabilidades de ocorrência. Não quer dizer que todas as misturas de dressleri com Ace of Spades vão gerar indivíduos muito semelhantes a esse cara. Pelo contrário, a chance do seu dressleri com seu Ace of Spades gerarem indivíduos diferentes desse é maior até, tá? Por causa dessa plasticidade, dessa amplitude genética que a gente tem a partir de indivíduos diferentes e a partir de cruzamento entre indivíduos diferentes. Segundo cara aqui, para vocês terem uma referência também, é o Anthurium dressleri com Carla Black. Agora, qual dos RAs, né? A gente tem RAs, a gente tem outras denominações aí, outras terminações em nome, e para cada terminação uma nuance de morfotipo diferente também, às vezes mais nítida e às vezes menos nítida. Terceiro carinha aqui, Anthurium dressleri X Forget. Repetindo, não quer dizer se você fizer esse tipo de experiência com o seu dressleri e com o seu Forget que vá sair próximo disso. A probabilidade maior é até que saia diferente disso. Trouxe aqui um cruzamento relativamente clássico, muita gente se interessa em pegar o Luxurians para fazer híbrido, então, no caso aqui, Anthurium luxurians X dressleri, ou seja, a mãe é o Luxurians e o pai é o dressleri. E por fim, mais um exemplo, Anthurium dressleri X papillilaminum. No caso aqui, dois primos distantes de mesma localidade, sendo cruzados, sendo hibridizados. Você que já está brincando de híbridos e tem o Anthurium dressleri como potencial pincel, texturas e tinta aqui para trabalhar o seu próprio híbrido, pode ficar relativamente tranquilo, porque o Anthurium dressleri é da seção Cardiolonchium e grande parte aí dos indivíduos da seção Cardiolonchium são bem mais fáceis para a gente produzir híbridos. E para finalizar, sobre o cultivo, mix de substrato que eu tenho mostrado para vocês recentemente de novo, sistema de nutrição constante, Cote Bokashi sobre o solo e Monstera Lab uma vez por semana, no mínimo. Eu estou ficando viciado de borrifação de Monstera Lab e não está encarquilhando as plantas. A gente nota aqui então pleno vigor. Está se aproximando uma nova frente fria em São Paulo, cujas mínimas serão as mais baixas do ano, com certeza, 8 graus, 6 graus. E mesmo assim, condicionado aqui na estufa vertical, crescimento de lâmina foliar, desenvolvimento de raízes aéreas com capilarização, ou seja, aptas para captar os recursos aí de água e nutrição, e uma nova lâmina foliar, tudo junto. Legal, né? Muito bom ter essa produtividade. Esse carinha aqui, certamente eu vou tentar também fazer algum tipo de polinização e muito provavelmente de híbridos. É isso aí, meus queridos. Meu sonho é essa planta com outro belo representante dos darks e aveludados, Anthurium dressleri. Até o próximo episódio. Valeu!